Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje vamos continuar falando sobre população brasileira, né? Hoje vamos falar sobre a diversidade da população brasileira, né? Vamos continuar falando sobre esse assunto. O vídeo vai ser pautado somente nessa página, certo? Isso é a página, deixa eu ver aqui, 98 do livro que nós utilizamos, certo? Então, falar sobre diversidade da população brasileira, nós temos que lembrar dos povos ou etnias que deram origem à população brasileira, certo? Vamos fazer um contexto histórico para a gente situar, certo, a chegada e também a contribuição desses três povos na formação da população brasileira. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam exatamente o que é miscigenação, né? Miscigenação é o resultado da mistura de grupos de diferentes etnias. Então, em outras palavras, miscigenação é a mistura de povos, certo? Povos ou etnias, ok? Então, a população brasileira é o resultado de uma grande miscigenação, uma grande mistura de diferentes povos. E isso está ligado, né, se refere ou se remete aos traços culturais, aos diferentes hábitos culturais que são identificados na população brasileira. Bom, os três povos principais, já foi falado na aula passada, né, são os portugueses, os africanos e os indígenas. Os portugueses chegaram no Brasil por volta de 1500, início do século XVI, né? Os indígenas que aqui já estavam antes mesmo da chegada dos portugueses e os africanos que foram trazidos a partir do século XVI para trabalhar no Brasil como escravos. Esses são os três principais e três primeiros povos. Porém, no final do século XIX, também vieram para o Brasil vários imigrantes, né, vários povos europeus, como italianos, alemães, né, poloneses, e também asiáticos, como japoneses e árabes, que vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades, melhores condições de vida, e aqui se fixaram e também contribuíram para essa grande heterogeneidade da população brasileira. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele usa uma classificação de acordo com a cor ou a raça, né? Isso quando o IBGE ele realiza o censo demográfico, que no Brasil ele é feito de 10 em 10 anos, uma das questões, uma das perguntas feitas pelos recenseadores do IBGE é justamente a cor ou raça que a pessoa entrevistada se considera, né, pertencer. Ou seja, a pessoa faz uma autodeclaração, uma auto-atribuição. Então, existem cinco categorias que a pessoa considera pertencer. No caso, seria a branca, né, a parda, a negra, a amarela e a indígena. Branca, preta, amarela, parda e indígena. Se vocês observarem aí no gráfico pizza, nesse gráfico em forma de pizza, perceba que 46% da população brasileira, de acordo com o IBGE, isso no ano de 2017, se considerava parda,
Para quem não sabe o que é parda, são pessoas mestiças, ou seja, são pessoas que nem são brancas e nem são negras. Então, uma pessoa parda seria mais ou menos seria mais ou menos a mulato, né? Um pouco mais claro do que o mulato. É uma pessoa parda. Branco, né? Pele branca, e os brancos, a maioria são descendentes de europeus, portugueses, italianos, alemães, como também os asiáticos também podem ser considerados de cor branca ou de raça branca. De cor preta, os descendentes de africanos, e amarela, no caso aí amarelo, seria os orientais, né? Quando alguém se declara fazendo parte do grupo dos amarelos, são os orientais, no caso aqui os japoneses, os coreanos, chineses e os indígenas, né? Os habitantes que já habitavam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, pessoal, esse é um assunto que já foi muito falado, não tem tanta coisa para falar sobre ele, mas basicamente é isso. Eu vou ter algumas dificuldades de elaborar questões aqui desse texto, mas é um assunto que não tem tanta informação assim, já é um complemento da aula anterior. Mas qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês para responder. Então, por hoje é só e até a próxima aula, se Deus quiser.